Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a nossa Bolsa de Valores. Vai ser uma espécie aí de guia básico e bem objetivo sobre o que é a nossa Bolsa de Valores, como que funciona a nossa Bolsa de Valores, os principais ativos negociados na Bolsa e como que funciona esse mercado aí de renda variável. Para caso você que esteja começando ou esteja interessado em começar a investir nessa categoria, na categoria de renda variável, ficar um pouco mais antenado, ficar um pouco mais bem informado sobre como que funciona esse mercado. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, indo aqui bem direto ao ponto, sendo bem objetivo, vamos começar falando sobre as definições do que é a Bolsa de Valores, como que funciona a Bolsa de Valores. E bom, a Bolsa de Valores nada mais é que um espaço de negociação entre ativos, um espaço legal, regulamentado, e que tem ali as suas regras, suas normas para ter um mercado ali eficiente, um mercado ali para evitar golpes, para evitar fraudes. Então, a Bolsa de Valores nada mais é que um mercado eficiente e regulamentado para negociação de ativos. Então, ali dentro daquele mercado existem os negociadores, ou seja, os investidores. Então, dentro da Bolsa de Valores, dentro daquele espaço, existe a negociação de ativos que estão presentes dentro da Bolsa. Então, ali, as ações, fundos imobiliários, ETFs, todos esses ativos são negociados dentro desse espaço chamado Bolsa de Valores. E você, como investidor, como negociador, pode comprar e vender esses ativos dentro aí desse espaço chamado Bolsa de Valores. Então essa é uma definição bem objetiva e bem prática que você pode ter, que você pode aí ter em mente sobre a nossa Bolsa de Valores, que é esse espaço virtual e regulamentado para negociação ali de ativos como a gente já comentou, as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, os ativos mais conhecidos ali que você encontra na nossa Bolsa de Valores, mas existem outros tipos de ativos, como outros fundos de investimentos, como os fundos de ações, fundos de ouro, fundos de criptomoeda e até alguns fundos de renda fixa que também são negociados nesse espaço chamado Bolsa de Valores. E aí, para você acessar esse espaço, para você começar a negociar, a investir nesse espaço Bolsa de Valores, você pode fazer isso por meio do seu celular, por meio de uma corretora de investimentos. Então, por meio de uma corretora, você tem acesso à Bolsa de Valores, você consegue comprar e vender ativos dentro da Bolsa de Valores. Então, ali por meio do seu celular, por meio de uma corretora de investimentos, você já consegue investir, já consegue comprar e vender dentro da nossa Bolsa de Valores. Então, agora que você já entendeu a principal definição, a principal característica ali para o que é a nossa Bolsa de Valores, que é esse espaço, esse amplo espaço para negociação ali de ativos, de ações, de fundos imobiliários e vários outros tipos de ativos, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses ativos que são negociados dentro da nossa Bolsa de Valores e os três principais, como você já ouviu falar, e os principais que você já deve ter visto no nosso mercado financeiro, que são as ações, os fundos imobiliários e os ETFs. Bom, e começando falando um pouquinho sobre as ações, que eu acredito que são os ativos aí mais conhecidos, os ativos mais presentes no nosso dia a dia e principalmente presente na nossa Bolsa de Valores. As ações nada mais são que um pedaço ou uma fração de uma grande empresa negociado ali na nossa Bolsa de Valores. Então imagine aí grandes empresas da nossa economia, como uma Petrobras, uma Vale, o Banco do Brasil, uma Apvida, todas essas empresas e várias outras opções, a nossa Bolsa de Valores ela é composta por mais de 400 empresas. Todas essas empresas elas pegam um pedacinho dela, ou seja, uma fração, uma ação dessa empresa e disponibiliza essas ações, esses pedaços, lá na nossa Bolsa de Valores. E aí você, por meio de uma corretora de investimentos, pode comprar e vender esses pedaços, essas frações, essas ações aí de grandes empresas. Então você, por meio de uma corretora de investimentos, por meio da nossa Bolsa de Valores, pode comprar e vender um pedaço, uma fração de uma grande empresa, ou seja, uma ação de uma grande empresa. E aí quando você compra uma ação de uma grande empresa, lá na nossa Bolsa de Valores, você detém ali uma pequena parte do capital daquela empresa. Então, quando você compra uma ação de alguma empresa, você passa a ser sócio, você passa a ser um dos donos desse negócio, desse empreendimento. Então, essa é uma característica bem interessante aí da nossa Bolsa de Valores e desse grupo de ativos, das ações, é que por meio dessa classe de investimentos, você consegue comprar e vender pedaços de grandes empresas. E aí, quando você compra uma ação de uma grande empresa, você pode ser sócio, você possa ser um dos donos desse negócio. Então, esse é um ponto bem legal, que por meio da Bolsa de Valores, você consegue ser sócio de grandes negócios, de empresas reais da nossa economia, como a gente conversou. Você consegue comprar ações ali da Vale, da Petrobras e de várias outras empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores.
E aí, quando você compra uma ação de uma grande empresa, como a gente já conversou, você passa a ser um dos donos desse negócio, um dos donos reais desse negócio, e aí você pode participar do crescimento dessa empresa, e aí, consequentemente, da valorização das suas ações, e também pode ganhar com os dividendos que essas empresas repassam para os seus acionistas. Bom, e aí, pontuando rapidinho o que é o dividendo, o que são os dividendos distribuídos aí pelas empresas, pelas ações. O dividendo nada mais é que uma fração ou um pedaço do lucro daquela empresa que ela distribui para os seus acionistas. Então, se você tiver ações de alguma empresa que vai distribuir dividendos, você pode ter o direito de receber esses dividendos ali direto na sua conta da sua corretora de investimentos. Então, essa é a primeira opção, uma das opções mais conhecidas de ativos de renda variável que são negociados na nossa bolsa de valores, que são as ações, certo? E aí, como você viu, como a gente explicou aqui bem resumidamente o que são as ações, são um pedaço de uma grande empresa negociado na nossa bolsa, e você pode comprar e vender esses pedaços e passar a ser sócio, a ser dono de uma grande empresa quando você compra suas ações na nossa bolsa de valores. E o segundo ativo bem conhecido da nossa bolsa são os fundos imobiliários. E eles aí são ativos bem parecidos com as ações, eles são pedaços, eles são frações, são cotas de grandes empreendimentos, de grandes negócios, só que os fundos imobiliários, como o nome deles sugere, eles são ativos mais focados no setor imobiliário, no setor de imóveis do nosso país. Então aí você vai encontrar fundos imobiliários que investem em shoppings, investem em galpões, investem em escritórios, e aí quando você compra uma cota de um grande fundo negociado aí na nossa bolsa de valores, você passa a ser um dos donos daqueles imóveis presentes no portfólio daquele fundo. Então, por exemplo, aí, caso você compre uma cota de um fundo que investe em galpões logísticos, você passa a ser um dos donos de todos os imóveis presentes, de todos aqueles galpões presentes dentro daquele portfólio daquele fundo imobiliário. Bom, e aí uma outra característica aí bem interessante dos fundos imobiliários é que eles obrigatoriamente repassam, eles pagam dividendos, pagam proventos todos os meses para os seus cotistas, proventos esses aí que são advindos dos aluguéis dos imóveis do fundo. Então, todos os meses os imóveis que estão presentes no portfólio daquele fundo, eles pagam aluguéis para os fundos que fazem a gestão daqueles imóveis, e os fundos que detêm aqueles imóveis, eles repassam uma parte desse aluguel, uma parte desses lucros para os seus cotistas todos os meses, como a gente conversou, na forma aí de rendimentos, na forma aí de proventos. Então, esse segundo ativo aí negociado na nossa bolsa de valores, os fundos imobiliários, são ativos bem interessantes para você investir no nosso setor imobiliário, investir ele de uma forma mais segura, de uma forma mais prática, afinal você consegue negociar fundos imobiliários direto da sua corretora de investimentos, ali por meio da bolsa de valores. É um ativo que te permite investir no setor imobiliário a partir de um baixo custo inicial, afinal aí com um valor entre 100 e 150 reais, até menos que isso. Você já consegue negociar, você já consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários na nossa bolsa. E um terceiro ponto, uma terceira característica dos fundos imobiliários é que, como a gente conversou, eles repassam todos os meses, obrigatoriamente, eles repassam dividendos, eles pagam proventos para os seus cotistas. E um terceiro ativo aí bem conhecido da nossa bolsa de valores são os ETFs, que são aí os Exchange Traded Funds, ou traduzindo aí para o nosso português, são os fundos de índice. E um fundo de índice, um ETF, nada mais é que um fundo de investimento que investe ali em uma certa carteira de ações e que essa carteira de ações visa seguir algum índice da nossa bolsa ou da nossa economia. Então, os ETFs, por terem essas características aí de montarem uma carteira própria de ações, de ativos, visando seguir algum índice, é um ativo aí bem interessante para quem está iniciando na Bolsa de Valores. Então, caso você esteja querendo iniciar na Bolsa de Valores e não queira escolher os seus próprios ativos, por ali falta de conhecimento, por não ter paciência para escolher seus ativos, iniciar o seu investimento em bolsa por meio dos ETFs, que são fundos de investimentos que montam uma carteira própria de investimentos, que montam uma carteira ali selecionada por profissionais, por gestores profissionais, é uma forma bem interessante de você começar a investir na nossa bolsa de valores e começar a investir no nosso mercado de renda variável. Então, esses são os três principais ativos negociados na nossa bolsa de valores. Como a gente conversou rapidamente sobre cada um deles, as ações, que são pedaços, que são frações de grandes empresas negociadas em bolsa e que te permitem ser sócio, ser um dos donos aí de grandes negócios, de grandes empresas. O segundo ativo são os fundos imobiliários, que são ativos ali que investem no nosso setor imobiliário, que investem em shoppings, em galpões, em escritórios, e são ativos que te permitem investir nesse setor imobiliário, a partir de um baixo custo, a partir aí do seu próprio celular, de uma corretora de investimentos, você já consegue ali se expor ao mercado imobiliário brasileiro, e são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. E o terceiro grupo de ativos que a gente conversou no nosso vídeo de hoje são os ETFs,
que são fundos de índices, são fundos de investimentos que montam uma certa carteira composta ali por um grupo de ações e que visam seguir algum índice. Então o ETF aí, ele é um ativo, ele é uma opção de investimento muito indicada para você que quer começar a investir na nossa bolsa de valores por meio aí de uma certa segurança, por meio aí de uma escolha mais profissional. Afinal, quando você investe em um ETF, você acaba investindo na carteira daquele ETF em si. Então é uma dica aqui bem importante, até para você se aprofundar. Claro que a gente não se aprofundou tanto aqui em ETFs, é que caso você queira começar a investir em bolsa, queira começar a investir com uma certa segurança maior, eu aconselho que você se aprofunde um pouco mais nesse ativo, nessa classe de ativos, que são aí os ETFs. Bom, agora que a gente conversou aí sobre a definição da bolsa de valores, o que é a bolsa, como que funciona a bolsa, e conversamos também sobre os principais ativos que estão presentes nessa bolsa, nesse espaço de negociação de ativos, agora a gente vai conversar sobre um ponto aí muito importante, muito interessante da nossa bolsa, que é justamente sobre o Ibovespa. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar sobre o Ibovespa, e principalmente nos jornais. Você já deve ter visto aí os jornalistas falar que tal dia nosso índice Ibovespa ele avançou 3,5%. Tal dia nosso índice Ibovespa recuou 1,5%. E o que é esse índice Ibovespa? Bom, o índice Ibovespa nada mais é ali que um termômetro, um indicador ali que serve para medir o desempenho da nossa bolsa de valores. Então aí, quando você vê que o índice Ibovespa ao longo de um ano, por exemplo, ele avançou 10%, isso significa que nesse ano a nossa bolsa ela cresceu 10%. Então o nosso índice Ibovespa, quando você ouvir falar de novo nesse nome, nesse termo, ele nada mais é que um indicador, que um parâmetro, que um termômetro para medir o desempenho da nossa bolsa de valores. Bom, e o Ibovespa, esse índice, esse parâmetro, ele é um indicador composto por algumas ações, como a gente conversou lá no início do vídeo. Hoje, a nossa bolsa de valores, ela apresenta aí, dentro da sua carteira, mais de 400 ações, 400 empresas negociadas na nossa bolsa de valores. E o nosso índice Bovespa, ele é composto ali por 90 empresas, por 90 ações, certo? E todas essas ações, elas formam ali meio com uma média, e a média do desempenho dessas empresas é que estipula o nosso valor do nosso índice Bovespa. Então, só para você ter noção, para ter ciência do que é formado, de onde vem esse índice Bovespa, ele nada mais é ali que uma média entre as 90 maiores empresas da nossa bolsa. Então, a média do desempenho dessas empresas é que vai ditar ali se o nosso índice Bovespa vai subir ou vai cair em um determinado período de tempo. Bom, como a gente comentou, o nosso índice Bovespa ele é composto por apenas 90 empresas, 90 ações, dentre as mais de 400 negociadas na nossa bolsa de valores. Então, existe aí um critério para fazer uma filtragem para fazer com que as ações entrem ou não nesse índice, no índice Bovespa. E aí, alguns critérios são a representatividade dessa empresa na economia, a robustez dessa empresa dentro do seu setor de atuação. Então, dentro do índice Bovespa, você vai encontrar ali basicamente as maiores empresas, as principais empresas da nossa economia, algumas delas presentes no nosso índice Bovespa. As que têm maior participação são Petrobras, Vale, o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, essa é a nossa parte do nosso índice Bovespa. E aí, como você viu, ele é apenas um termo, apenas um indicador, um termômetro que vai ditar ali o desempenho da nossa bolsa, o desempenho da nossa bolsa de valores. Então, se o índice Bovespa está crescendo, está evoluindo, está avançando, significa que a nossa bolsa está bem, também está crescendo, está evoluindo, as empresas estão subindo, certo? Então, é bem interessante você se atentar a esses termos e para você ver aí como são termos ali que não são tão complexos, tão complicados como você deve ter imaginado. Então, esses são os principais pontos que você precisa saber e precisa ter noção antes de investir, antes de ingressar aí na nossa bolsa de valores. Então, esses são os pontos que você precisa saber, precisa conhecer sobre a nossa bolsa de valores, certo? Como você viu ao longo do vídeo, a nossa bolsa de valores não é nem um bicho de 7 cabeças, não é toda essa complexidade que muitas pessoas pregam por aí, certo? Muitas pessoas acham que a nossa bolsa é cassino, que a nossa bolsa aí é um bicho de 7 cabeças, que se você investir o seu dinheiro, você vai perder o seu dinheiro. E aí você viu que não é bem assim que funciona a bolsa de valores, muito pelo contrário. Ela é uma coisa bem simples e bem prática para você entender, certo? Como a gente começou lá no início do nosso vídeo. A nossa bolsa de valores, nada mais é que um espaço aberto e regulamentado para negociação de ativos, para negociação de ações, de fundos imobiliários, de fundos de investimento. E aí dentro desse espaço, investidores se encontram para comprar e vender esses ativos. E aí dentro desse mercado você vai encontrar os principais ativos de renda variável, como as ações, fundos imobiliários e os ETFs que a gente conversou aí ao longo do nosso vídeo. Então, para você que está querendo aí ingressar nesse mercado de renda variável, nesse mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, é bem interessante você conhecer esses termos, saber ali o que é a bolsa de valores, saber o que é o Ibovespa, saber o que acontece com o seu dinheiro quando você compra uma ação ou quando você compra uma cota de fundo imobiliário, saber o que
acontece com você, investidor, né, como a gente conversou, que quando você investe em uma ação, você passa a ser um sócio, passa a ser um dos donos de um negócio, de uma empresa real em si, da nossa economia, da economia mundial. Saber o que acontece quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, como a gente conversou, você passa a investir nesse setor imobiliário do nosso país, passa a ser um dos donos de grandes imóveis. Então, como você viu aí, o mercado de bolsa de valores, o mercado de renda variável, é um mercado bem interessante para você investir o seu dinheiro e principalmente para você multiplicar o seu patrimônio, principalmente aí no longo prazo. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí que, como eu comentei lá no início, foi um guia básico, um guia bem objetivo com tudo que você precisaria saber sobre bolsa de valores, sobre definições, sobre os principais ativos, como que funciona a bolsa, certo? Então, no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para distribuir esse vídeo para mais pessoas, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário falando se você já investe em bolsa, se você já investe em renda variável, tá bom? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!